Agora, depois que o Lucas me apresentou, realmente é muito estranho ver ele falando formal sobre mim. Exatamente. E é uma honra estar aqui, mais um ano participando do pré-curso para vocês. É uma coisa muito importante. Eu queria muito que tivesse uma coisa parecida quando eu entrei no curso. Eu estou no Clube de Astronomia desde 2016, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu comecei a participar. E a astronomia é basicamente um dos maiores motivos para eu estar na física hoje. Então, eu fico muito feliz por ver que vocês são apegados ao meu chameguinho também. Eu estou aqui com a Bíblia da astronomia brasileira, que ele é um pouquinho grosso, mas vocês podem encontrar ele tanto na biblioteca central daqui, quanto na biblioteca online do SIGA. Então, eu vou deixar para vocês depois o nome do livro. Mas é bem simples de achar. Astronomia e Astrofísica, você sempre acha esse livro. Eu queria falar para vocês que tudo que eu estou usando para a aula de hoje, todo o material base, é feito por cientistas brasileiros, por astrônomos brasileiros. Eu quis deixar isso bem claro e que tudo viesse do nosso ponto de vista. A astronomia, infelizmente, não é uma ciência tão bem vista hoje no Brasil. Pouquíssimas pessoas têm um pequeno entendimento sobre o que é astronomia, inclusive a maioria das pessoas ainda confundem com astrologia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso quando eu estiver explicando para vocês astronomia antiga. O pessoal do meu grupo de apadrinhamento, eu pedi para eles me sugerirem alguns tópicos para falar. Eu não vou incluir tantos tópicos assim, porque é uma aula de introdução e o pessoal queria que eu falasse sobre buracos negros, quasares, que é uma coisa bem mais adentro de astronomia, mas eu vou aqui espelhar o slide e vocês vão ver. Eu tentei ser o mais direta e sucinta possível. Eu estou falando com o Lucas sobre isso desde ontem. Lucas, eu não aguento mais cortar coisas do que eu escrevi. Eu escrevo tudo que eu vou dar aula, sempre que eu vou preparar a aula, eu escrevo tudo. E, enfim, espero que dê tempo de passar tudo para vocês. Vai ser uma aula bem introdutória. Os conceitos, no meio da aula, eu vou falando para vocês que alguns conceitos eu não vou abrir, mas se vocês quiserem adentrar, perdão, vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, tem no canal do YouTube do Clube de Astronomia. Então, sobre galáxias, buracos negros, evolução estelar, tem tudo lá. A Bárbara já mandou até no grupo uma vez o link, mas quem quiser o link de novo do canal, é só me pedir ou colocar no YouTube Clube de Astronomia e Astrofísica da UFPB, que já sai. Eu vou espelhar aqui o slide, rapidinho. Vocês já estão conseguindo ver? Estamos vendo. Certo. Então, a astronomia é conhecida como a ciência mais antiga, porque desde sempre a humanidade olha para o céu e tenta decifrar o que se vê. Eu vou falar sobre alguns tópicos dentro da astronomia antiga, vou dar uma ênfase pequena da astronomia na Grécia, que foi de extrema importância para a gente. Vou falar um pouco sobre a astronomia do nosso dia a dia, e depois vou para algumas partes mais práticas que o pessoal tem mais interesse, que foi o que pediram mais. Então, não vai ser nada, eu não vou puxar nada de cosmologia, que foi muito pedido, mas eu deixo cosmologia para o pessoal que está na área de cosmologia hoje. Eu não vou me arriscar em cosmologia mais por um bom tempo. Cosmologia precisa de um conhecimento a mais, então, para dar de uma maneira de divulgação científica, a nível de divulgação científica, é um pouco mais complicado. Então, eu vou focar um pouco na introdução à astronomia mesmo. Espero que vocês entendam isso. Então, desde sempre, a humanidade, ela olha para o céu e tenta decifrar o que se vê. A astronomia ela é conhecida como a ciência mais antiga por conta disso. Nós temos os primeiros registros 3.000 anos antes de Cristo, pelos egípcios, babilônios, diversos povos. Desde a antiguidade é usado
A astronomia usa o céu, astronomia não, a humanidade usa o céu como mapa, calendário, para relógio, definir objetivos práticos. A astronomia, ela tinha como objetivos as aplicações práticas, que eram o quê? Saber a hora de plantar, saber a hora de colher, saber o momento que aquela terra vai estar boa para uma coisa, quando ela vai estar boa para outra coisa, medir a passagem do tempo, sem contar que a astronomia e a astrologia eram uma só ciência. Então, ainda tinha o objetivo de explicar e prever o futuro e a entrelação de uma ciência com os deuses, que era toda essa ligação com o divino, que a astrologia traz para a gente. Então, toda a mitologia e a astrologia estavam sempre atreladas à astronomia. Até chegar na astronomia moderna, a gente ainda tinha isso. E a astronomia moderna só é chegada na época de Newton. Então, são muitos anos até aí. Mas, mesmo assim, vários séculos antes de Cristo, os chineses já sabiam a duração do ano, já usavam um calendário de 365 dias, já tinham anotações sobre cometas, meteoros, meteoritos, isso 700 anos antes de Cristo. Então, olhando para o céu, a gente tentava organizar o que tinha aqui embaixo. Os monumentos mais antigos que a gente tem registrado, a maioria são atrelados à astronomia, e essas motivações práticas. Então, acho que um dos monumentos mais conhecidos dessa época é Stonehenge, que é um dos observatórios mais antigos. Então, ali eles utilizavam para prever, e Stonehenge é 1500 a.C., ainda tem Newgrange também, que é por aí, sem contar os monumentos maias que a gente tem aqui na América, que são antiguíssimos e também são relacionados à astronomia. A astronomia, ela, por ser uma das ciências mais antigas da humanidade, ela é muito atrelada ao divino, ao mítico. É mais fácil atrelar a isso, uma coisa que a gente não entende, porque a mitologia é um jeito de você explicar algo onde eu não tenho uma contestação. O meu porquê é o porquê sim, e isso é uma resposta válida ali dentro. Então, nessa fase da astronomia, eu tinha grandíssimas questões, como nós temos hoje. A astronomia, a ciência em si, cada vez que você responde uma pergunta, você abre margem para diversas outras. E então, para você chegar a isso, entender isso de uma maneira mitológica, é muito mais fácil. Porque eu pego por que isso aqui está acontecendo, porque a Lua influencia na maré, porque Zeus quis. Tá tranquilo, seguimos. Então é muito mais fácil eu pegar uma coisa e atrelar, associar a uma coisa mais mitológica, porque eu tenho uma facilidade de explicar isso. Não precisa ir a tão fundo assim. Mas a gente tem o quê? A evolução. E como ciência, evoluir a astronomia foi quebrando esses paradigmas e desassociando esse tipo de coisa. Colocar a astronomia como uma ciência e começar a trabalhar com os métodos científicos. Mas óbvio que isso aí leva diversos anos, como eu falei, de Newton para cima. Um dos principais povos para a astronomia foi os gregos, como eu já falei. Eu queria mostrar para vocês só uma coisa que a gente já tinha definido antigamente, que eu espero que vocês consigam entender essa imagem, eu sei que ela não está com uma resolução muito boa, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível, é que a gente já tinha definido coisas como a esfera celeste, que é a abóbada celeste que a gente vê pelo Sol, dependendo da posição que a gente está, a gente forma uma esfera de raio que é indefinido, e ela é concêntrica com as coordenadas da Terra. Aqui dá para explicar melhor a esfera celeste, então eu tenho a abóbada celeste norte, a abóbada celeste sul, e uma coisa que é extremamente importante para a gente quando a gente vai estudar, que é a eclíptica. O que é? Que é basicamente essa linha curva aqui, onde o Sol ele passa ao redor da Terra no movimento aparente, visto da Terra, né? Por isso movimento aparente, não é um movimento verídico. Os eclipses, eles ocorrem basicamente quando a Lua ela está próxima da elíptica. Então, esses conhecimentos são muito antigos, então, desde aquela época, eles já conseguiam estudar, observar e analisar os eclipses e coisas do tipo. Astronomia na Grécia. Vamos lá. Primeiro, a gente sabe que a história da Grécia
não só na parte da astronomia, é muito importante para a gente, como ocidental. Um dos primeiros astrônomos importantes é Tales de Mileto. Quem já estudou alguma coisa sobre Tales sabe que tudo ele liga à água. Tudo para Tales é água. Então, a resposta para tudo está na água. Ele é bem um filósofo da natureza. E outra coisa, astronomia e filosofia andam sempre juntas. Como a física é uma ciência baseada na filosofia e utiliza da matemática como linguagem. Então, eu tenho Tales de Mileto, que trabalhava com um dos seus alunos, que era Anaximandro. Então, ele introduz na Grécia, já naquela época, os fundamentos de geometria e de astronomia que ele vem trazendo do Egito. Ele pensava que a Terra era um disco plano e tinha uma vasta extensão de água. Sempre que vocês pensarem em Tales, como eu falei, relacionem a água. Facilita você estar lembrando, porque são muitos filósofos antigos. Tem Pitágoras, logo depois dele, todo mundo conhece Pitágoras. Ele já acreditava na esfericidade da Terra e de outros corpos celestes. Ele acreditava que os planetas, o Sol e a Lua, eles eram transportados por umas bolhas, como se fossem umas bolhas ao redor dos astros, mas essas bolhas, mesmo assim, as nossas bolhas da Lua, da Terra, do Sol, eram diferentes das estrelas, que eram coisas totalmente diferentes, e o Sol não era considerado uma estrela, até aí para chegar é muito caminho andado. Eu estou olhando aqui para baixo porque a minha filhinha está aqui embaixo, me perdoe, porque eu sou uma pessoa que adora escrever, então eu escrevi tudo que eu ia falar. E foram os alunos de Pitágoras, os que acompanhavam Pitágoras, os pitagóricos, que começaram a chamar o universo de cosmos. Então, é ali que começa o estudo dos cosmos. Temos Aristóteles, que todo mundo conhece Aristóteles, e principalmente, na verdade, não importa a área que você escolha, você sempre vai dar de cara com alguma coisa de Aristóteles. Ele era uma pessoa extremamente ocupada, porque ele estudou política, estudou filosofia, estudou física, tudo ele tem um dedinho ali no meio. E ele foi aluno de Platão, que foi aluno de Sócrates, e ele explica as fases da Lua, ou seja, Aristóteles é um filósofo muito antigo. E ali ele explica as fases da Lua. Não é de hoje que a gente tem conhecimentos astronômicos que é utilizado até hoje. Como eu falei, os egípcios usavam os calendários, os egípcios não, perdão, os chineses usavam os calendários de 365 dias que a gente já usa hoje, há 3.000 anos antes de Cristo. Então, ele explica as fases da Lua, ele fala sobre os eclipses solares, que é quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, e os lunares, que é quando a Lua entra na sombra da Terra, e ele argumenta sobre a esfericidade da Terra. Ele fala que a sombra da Terra, quando vista na Lua, ela é sempre arredondada. Então não tem como a Terra ser plana se a sombra dela é sempre arredondada. Aristóteles sabia que a Terra não era plana. E tem gente hoje que ainda duvida. Então é bem complicada essa parte. Ele escreve um livro, a Teoria das Esferas Concêntricas, e nesse livro ele fala que o universo ele é finito e esférico, e se não fosse assim, ele não teria um centro, ele não poderia se mover. Depois de Aristóteles, o desenvolvimento científico ele é meio transferido da Grécia, dos pontos centrais da Grécia, para a capital de Alexandria. Para a capital não, para Alexandria, que era a capital. Fundada por Alexandre o Grande, que era aluno de Aristóteles. Ele realmente está no meio de tudo. Lá em Alexandria, a gente tem Euclides, que também é muito conhecido quando a gente estuda na matemática a área euclidiana. Ele descreve no livro dele, na Doutrina das Esferas, ele já fala sobre o horizonte, os polos, o zênite, que é o ponto mais alto, quando a gente vai fazer a observação, é o ponto mais alto daquele momento. Ele fala sobre circulação, sobre declinação, ele fala sobre o Equador, fala sobre a inclinação da Terra. Então, todos esses pontos já eram abordados naquela época. Eu vou tentar adiantar mais algumas coisas para não ficar muito longo. Temos Heráclides, que é um importantíssimo filósofo. Quem for do bacharelado tem uma cadeira de... Quem é de licenciatura também, mas eu acredito que para licenciatura é obrigatório, para bacharelado é só optativa, que é a Introdução à Filosofia.
começo inteiro disso, você está trabalhando exatamente com esse filósofo, Heráclides. Todos que eu estou falando, eles trabalham muito com matemática e filosofia, junto com a astronomia, ou eles trabalham muito na astronomia. Então, Heráclides, ele propôs que a Terra, ela girava diariamente sobre o seu próprio eixo, e que Vênus e Mercúrio orbitavam o Sol. E fala também sobre a existência dos epiciclos. E temos Aristarco, que é o primeiro a propor que a Terra se movia ao redor do Sol. Ou seja, ele antecipa Copérnico em quase 2.000 anos. Então, a ideia de Copérnico não era uma ideia original. Ela tem base nessa ideia de Aristarco, e Euclides já desenvolve um método para determinar as distâncias relativas entre o Sol e a Lua e medir os tamanhos relativos do Sol, da Terra e da Lua. Lembrando que ali a gente não tinha nem ideia que em algum momento ia ter um objeto chamado telescópio para a gente fazer as observações e as medições. Ou seja, não tem nem sonho teria algo parecido com isso. Vou falar agora sobre o meu favorito e vou deixar aqui como tarefinha de casa para vocês. Para vocês pesquisarem um pouco sobre Eratóstenes. Ele é maravilhoso, ele que calcula o raio da Terra, e é isso que eu quero que vocês procurem, como ele calcula o raio da Terra. Quem sabe vai entender o porquê que eu estou pedindo para calcular. Foi uma das coisas que, quando eu descobri, eu fiquei muito animada, que eu fiquei, não, ele não fez isso. Parece que ele é uma blogueira fazendo DIY e decidiu fazer usando coisas que tinha em casa. Então ele pega uma vassoura, um cabo de vassoura, e vai lá no poço e vai calcular umas coisas. Então, ele é muito importante, porque depois disso, ele fez, primeiro, que ele faz um cálculo com um erro muito pequeno comparado ao nosso. Ele percebe que, no verão, ele percebe que a luz em Siena atinge o fundo de um poço, mas em Alexandria, que é 5.000 passos de distância, alguma coisa assim, a luz não fazia isso, ela tinha uma declinação. Então, com isso, ele faz uma galera andar no deserto, é umas coisas muito boas, e ele consegue calcular o raio da Terra. Fomos para Hiparco, que foi considerado o maior astrônomo da pré-história, e ele constrói um observatório na ilha de Rhodes, e ele faz observações durante quase 50 anos. Ele compilou um catálogo, que foi um dos primeiros catálogos gigantesco de posições das estrelas no céu, aproximadamente 850 estrelas, e ele ainda ele cria um jeito de calcular a magnitude do brilho. Ele faz uma escala, onde 1 são as estrelas mais brilhosas e 6 são as estrelas menos brilhosas. Então, são 6 categorias. Isso tudo a olho nu, obviamente, como eu falei. Ele deduziu o valor correto da distância da Terra com a Lua. Ele fala que é 59 vezes o raio da Terra, e o erro dele é tão pequeno que eu fico até... Eu erro mais numa prova hoje, com uma calculadora na mão. Ele diz que é 59 vezes a distância da Terra-Lua, o raio da Terra, Terra-Lua, e a gente corrigiu, é 60,3 vezes, ou seja, é um erro muito pequeno. Ele também determina a duração de 1 ano, com a margem de erro de 6 minutos. E chegamos em Ptolomeu, que é o último dessa época, para a gente finalizar os grandes astrônomos da Grécia. Ele era grego-egípcio, mas ele trabalhava na Alexandria, ele tinha cidadania romana e vivia em Alexandria. A Alexandria era uma província romana no Egito. Ele compilou uma série de 13 volumes sobre astronomia, que é considerada, até hoje, a maior fonte de conhecimento de astronomia na Grécia. E é uma obra gigantesca, extremamente detalhada. O nome da obra é Almagesto, e foi um trabalho extremamente minucioso e muito importante. Vamos puxar um pouco a astronomia do dia a dia. Como eu falei, já era usado desde o começo a percepção e a contagem do tempo. Então, todos os calendários são definidos em alguma coisa em relação à astronomia. O nosso calendário tem 365 dias e funciona a partir do movimento do Sol, no caso, nosso movimento ao redor do Sol. E o nosso calendário também é dividido em 12 meses, que são os 12 meses lunares, que até hoje é usado com essa base. E foi tipo Aristóteles, essa galera que já começou a utilizar isso. Temos a navegação celeste,
que a gente sabe que as grandes navegações, sempre que a gente vai estudar história, alguém fala isso, as grandes navegações usavam as estrelas para se localizarem e saber para onde ir. As coordenadas geográficas até hoje são referentes a coisas astronômicas e as tecnologias derivadas da exploração da astronomia. A ciência em si, ela não é uma coisa fixa. Então, quando eu pego um ponto da astronomia e vou estudar aquilo e vou criar tecnologias para que aquilo seja decifrado, essas tecnologias elas vão ter outras abordagens. Então, eu vou dar um exemplo básico de a exploração espacial, que nós vemos que está crescendo cada vez mais hoje. Os milionários, os bilionários adoram investir nisso, adoram, nossa, estou me preparando para ir para Marte. Então, essa exploração espacial, quando começou, principalmente na época da Guerra Fria, a gente tem um investimento muito grande para que o avanço tecnológico dê uma acelerada, e dentro disso a gente tem máquinas gigantescas que são utilizadas principalmente na área de saúde, por exemplo, ressonância magnética, só tem graças à astronomia. Então, essas aplicações de uma coisa para astronomia, ou de uma coisa para física, eu estou montando uma máquina para o estudo do movimento de tal coisa. Em algum momento alguém vai pegar essa máquina, vai transformar em uma coisa e eu vou colocar na área de saúde, vai salvar a vida de alguém. Não tem como você não investir em ciência. Se você não investir em ciência, não tem como ir para frente. Literalmente, essa é a regra. Todos os países gigantescos estão gritando isso para todo lado. Nosso país só é grande em território, né, ultimamente. Aqui tem uma imagem de Stonehenge, que eu não entendi porque está aqui, era para estar mais atrás, quando eu falei sobre os monumentos, mas perdão, isso aqui é Stonehenge, para quem nunca viu. Eu acho que é um dos monumentos mais conhecidos, é na Inglaterra, e é um dos observatórios mais antigos, que são pedras gigantescas, inclusive. Na foto não parece tanto, mas elas são enormes. E agora eu vou falar um pouco sobre o sistema solar. Deixa eu adiantar aqui alguma coisa. Eu tô com o cronômetro aqui ligado, tá, Lucas? Para não perder o tempo. Beleza. Vamos lá, sobre o nosso sistema solar. Vou falar um pouco sobre o sistema para que a gente entenda um pouco da evolução da astronomia em relação a isso. Primeiro, que a gente sabe que uma das maiores tretas, principalmente envolvendo a igreja, que a igreja antes dominava tudo, na verdade, dominava a política, e a política, como a gente sabe, domina tudo. Então, a gente tem a discussão do geocentrismo e as primeiras pessoas que falam sobre o heliocentrismo. Então, o sistema solar era tudo que a gente conhecia. Então, o universo todo, para a humanidade, era o sistema solar. E a Terra era o centro. Então, hoje a gente acha isso um absurdo. Mas, naquela época, o que fazia sentido? A gente observava, nós éramos o ponto fixo de observação. Nós éramos o referencial. Então, se nós éramos o referencial, tudo girava ao nosso redor. Nós somos o centro de tudo. Então, começa aí esses debates, mas o sistema solar é considerado todo o universo para a humanidade, e a única percepção que nós tínhamos do cosmos era ele. Inclusive, a gente pensava, se a gente parar para pensar, como as coisas vão mudando, hoje o sistema solar não é centro de nada. Antigamente a briga era se a Terra era o centro do universo ou o Sol era o centro do universo, que no caso era o sistema solar. Depois a gente descobre que o Sol era o centro do sistema solar. E o sistema solar é centro de quê? De nada. Tá ali no cantinho de uma galáxia que não é centro de nada também. Então, os nossos conhecimentos vão avançando e a gente vai chegando num nível gigantesco, nível astronômico. Por isso que tudo que a gente compara com coisas muito grandes são coisas astronômicas, porque os parâmetros na astronomia são gigantescos. A gente achava que as estrelas e os planetas eram basicamente a mesma coisa, porque a gente olhava para o céu, era sempre uns pontinhos brilhando. A diferença era que a distância das estrelas eram muito maiores, óbvio que não se sabia isso, mas o movimento delas era algo muito imperceptível. Então, para o pessoal daquela época, as estrelas eram fixas e tinham as estrelas errantes, que eram os planetas e os satélites, que se movimentavam e a gente tinha a percepção desse movimento. Então, aí a gente tem a ideia de planeta, que são as estrelas errantes, se eu não me engano, do grego, estrelas errantes.
A gente tem essa ideia de movimentação de umas estrelas no meio de um fundo parado. Então, a gente começa a fazer as medições com essa movimentação. Os planetas hoje, inclusive, um dos planetas era considerado a Lua, que era um dos planetas, mas, obviamente, a gente sabe que a Lua não é um planeta, é o nosso sistema, o nosso satélite natural. A Lua, ela é, eu acredito que é aquilo, isso. A Lua é o único satélite natural da Terra. Aqui eu deixei essa definição mais bonitinha, porque botei pouquíssimas definições, eu não sou muito de fazer slide com texto, eu prefiro que as pessoas prestem atenção no que eu estou falando quando eu estou dando aula. Mas a Lua é o único satélite natural da Terra, o quinto maior do sistema solar, e ele é o corpo celeste mais próximo do nosso planeta. Então, para a gente, o primeiro a ser notado em questão de movimentação era a Lua, obviamente, o Sol. E de importância para a gente, depois do Sol, é a Lua. Mesmo que a Lua não seja da mesma magnitude que o Sol, a gente entende a influência que a Lua tem na vida da gente. Obviamente, influencia nas nossas marés e mais em N coisas. Então, ele é o maior em relação ao tamanho do seu planeta, ele tem 27% do diâmetro e 60% da densidade da Terra. Ele é o corpo celeste mais próximo da gente, que tem a movimentação mais notável, e por estar próximo da gente, a gente entende mais da movimentação dele. Então, é o que a gente mais estudava no começo e é o que a gente tem mais consenso em relação às coisas. O homem já foi à Lua, então, mais prático a gente entender as coisas que acontecem na Lua do que a gente entender as coisas que acontecem em Urano. Mas lembrando que foi Aristóteles que já definiu a explicação das fases da Lua, de acordo com as passagens do Sol, da movimentação, da sombra. Então, tipo, há muito tempo já se era apaixonado pela Lua e já se eram definidas coisas sobre a Lua. A astronomia é uma ciência muito romantizada hoje. Antigamente, a astronomia, você ia pegar a astronomia, você pegava esse livro aqui e você chorava, porque quando você chega na parte de cálculo, você fica tipo, gente, cadê a lua bonita pra gente ficar deitada no chão, olhando a lua e tomando vinho? Não é isso mais. A gente agora tem que se virar na matemática. Mas, enfim, passamos por muito tempo usando a explicação do geocentrismo, que é o modelo grego onde a Terra é o centro, e que foi descrito por Ptolomeu. E quando nós chegamos no heliocentrismo, onde o Sol era o centro do sistema solar, e antigamente era o centro do universo, ficou muito mais simples. O modelo heliocêntrico, ele era mais simples, porque em alguns cálculos, algumas observações, não batiam em questão ao modelo geocêntrico. Então, quando chega o heliocêntrico, essas explicações que eram tidas como uma coincidência, elas começam a ter uma explicação verídica. Eu não vou explicar muito bem nisso, não vou focar em modelo heliocêntrico, geocêntrico, porque se vocês quiserem comparar, vocês pegam uma imagem e vão comparando, estudando sobre isso, mas se eu for entrar em qualquer coisa, eu vou perder a hora. Mas, enfim, chegamos em Nicolau Copérnico. Outra coisa, eu vou errar o nome desse cara várias vezes, eu tenho um problema de dicção e eu sempre erro no nome dele. Mas em 1543, ele propõe o modelo heliocêntrico. Hélio vem do grego Sol. Então, esse modelo era o Sol ocupando o centro. E os planetas ao seu redor em órbita esféricas perfeitas. É uma revolução gigantesca. Mas ainda tem aquilo das órbitas perfeitas, que a gente só quebra com Kepler. Nesse modelo, todos os planetas orbitavam o Sol, com exceção da Lua, que continuava orbitando a Terra. Então, o modelo heliocêntrico não era apenas mais simples, como eu falei para vocês, mas ele ele quebra as supostas coincidências do modelo geocêntrico e ele explica de forma mais concisa. Só que a gente tem a explicação com Kepler. Kepler vem, fala, pega as 3 leis, vocês estudaram isso ontem, com João Paulo, e acredito que João Marcos deve ter falado alguma coisa sobre também. Então, a gente sabe que não são mais esferas perfeitas, são elípticas, e Galileu Galilei, meados de 1500, 1600,
ele observa o céu pela primeira vez com o auxílio de um telescópio. O primeiro telescópio é utilizado por ele. E aí a gente já sabe que o Sol é o centro do sistema solar, a gente já sabe que as órbitas não são esferas perfeitas, na verdade são elipses, e a gente sabe, já conseguiu observar, agora só falta o quê? Explicar o porquê da gente arrodear o Sol, desse nosso movimento ao redor do Sol. E quem chega para revolucionar toda a astronomia? Newton, né? O cara se garantiu bastante. Obviamente, o trabalho de Copérnico apresentava muitos problemas, por exemplo, o da órbita. Então, Kepler chega e explica isso, e Newton, a outra coisa, é importante lembrar que Kepler, ele era aluno de Tycho Brahe, e que era um cara também que foi muito importante para a astronomia, e ele tinha muita coisa, muitos dados trabalhados, ele trabalhava no observatório, então ele tinha muitos dados guardados lá, e com esses dados que o assistente dele, Kepler, que quando Tycho morre, assume o observatório, com esses dados e com as ideias de Galileu e com as ideias de Nicolau, ele trabalha e consegue fazer as leis dele e descobrir as questões das órbitas. Ele tinha os dados mais Michele, precisos de... Oi. desculpa te atrapalhar. Mas tu tá passando no slide ou tá parado no da Lua? Tá parado ainda. Ah, tá certo. Obrigada. Nada. O próximo slide, eu vou passar para adiantar, para vocês não ficarem presos na questão da Lua. Eu vou passar aqui para vocês. É só uma imagenzinha de um eclipse lunar. Que é muito bonito. Inclusive, quando nós voltarmos ao presencial, eu prometo a vocês fazerem uma observação para vocês assistirem um eclipse desse. Óbvio que isso está extremamente acelerado, que isso dura a noite inteira, mas até hoje é um dos eventos astronômicos que mais encanta o pessoal. Sempre que tem um eclipse ou algo do tipo, seja lunar, seja solar, o Clube de Astronomia, a DM do Clube de Astronomia no Instagram é entupida de gente. Não, mas vamos fazer uma observação, vamos fazer não sei o quê. Eu queria dizer para vocês que o Clube de Astronomia, a gente tem jogado alguma praga na gente e toda vez que a gente vai observar, o céu nubla e a gente não consegue ver nada. Eu estou há quase 5 anos no clube e quase todas as vezes que a gente foi fazer a observação é isso. Eu só fiz umas 5 observações durante todos esses anos, para vocês terem ideia. E às vezes eu chegava, ligavam para mim dizendo, Michele, vamos fazer uma observação, vem aqui para o UFPB que a gente vai estar montando o telescópio, vamos fazer uma observação. Tá bom, eu entrava no carro, ligavam para mim, fazia, nublou tudo, volta. E a gente voltava para casa. Quando eu chegava em casa, não tinha mais nada dublado, o céu estava perfeito. Eu ficava tipo, obrigada. Sei que eu sou muito... Opa, spoiler. Eu sou muito amada pelo universo. Newton, gravitação, e vem Newton com a gravidade, explica o porquê nós estamos agarradinhos com o Sol. Isso aí vocês sabem, eu não vou explicar nada para vocês, que eu tenho certeza que vocês assistiram a aula de João Paulo e entenderam tudo. Se ele não tiver ficado mais nervoso do que tudo. Que ele estava nervoso, estava gritando comigo no WhatsApp, e, gente, estou muito nervoso, como faço? Então, vamos lá. No final do século XVIII, nós já tínhamos a explicação para os maiores corpos do sistema solar, tanto do ponto de vista de sua descrição, quanto da sua causa. Mas aí restava a dúvida de o sistema solar surgiu, e isso a gente começa com Kant, e ele propõe como o sistema solar surgiu, e ele propõe a hipótese nebular, em 1755. E depois, essa teoria nebular, essa hipótese, ela é desenvolvida um pouco mais sobre com o matemático francês Laplace, que acredito que vocês tenham um conhecimento sobre Laplace também, nem que sejam traumatizados no assunto de determinantes, em matrizes. Então, ele considera o sistema solar que se forma de uma nuvem de gás em rotação, que seria uma nebulosa. Como eu já falei para vocês, os planetas eram os corpos errantes que têm massas menores, tem os rochosos, os gasosos, e eu não vou estar distincionando aqui para não perder tanto tempo, e tem explicação sobre tudo isso, tanto no Instagram
quanto no YouTube do Clube de Astronomia. Eu vou passar essa aula inteira fazendo merchan. Eu vou só pular um pouquinho, resumir o que eu falei do sistema solar para a gente entrar no estudo das estrelas. Só finalizando, o sistema solar inclui o Sol e os planetas, abrange também muito mais que isso. Nós temos a distribuição de hierarquia dos objetos, que é basicamente regida pela força gravitacional. Como o Sol é formado de uma grande quantidade de matéria, a gente tem ele tem uma matéria concentrada numa região relativamente pequena, então ele é o foco de atração que reúne em torno de si vários corpos. Uma das definições mais usadas para sistema solar ainda é o conjunto de todos os corpos, cujo principal centro de atração é o Sol. Obviamente não é a única, mas é ainda o que a astronomia mais gosta de usar. Outra coisa que é bem interessante saber é que Júpiter, isso aqui, ó, para ser uma estrela também, mas não conseguiu ter o porte suficiente, ficou triste, continuou como planeta, e hoje ele joga meteoros na gente, sendo que tem gente que acha que protege, que Júpiter está protegendo a gente, que ele é nosso guarda, sendo que ele está, tipo, atraindo vários objetos que podem bater na gente a qualquer momento, que seria um sucesso. Então, vamos para as estrelas, né? O nosso foco dos estudos. Eu vou falar um pouco para vocês o que são as estrelas, como elas são formadas, a vida e o caminho das estrelas e o fim da vida das estrelas. Ou seja, eu vou definir para vocês o que é as estrelas e depois vou falar sobre evolução estelar. Não vou entrar muito a fundo da evolução estelar, porque se eu for entrar em evolução estelar, eu vou ter que falar sobre estrelas de nêutrons, vou ter que falar sobre buracos negros, e isso não é uma coisa que você manda uma definição e está todo mundo tranquilo. Precisa de uma atenção a mais, porque são objetos um pouco mais complicados de serem explicados. Mas, vou repetir novamente, tem colóquio no YouTube do Clube de Astronomia de 2 horas de evolução estelar, e buracos negros é por aí também, que não se empolgou nesse dia, quase que eu tinha que interromper, porque senão eu ia passar a noite todinha falando sobre buracos negros, que é mais ou menos o que acontece quando a gente está no laboratório. Então, as estrelas, elas são esferas autogravitantes de gás ionizados de fonte nuclear e é a transmutação de elementos através das reações nucleares, fusão nuclear de hidrogênio em hélio e fissão nuclear de hélio em hidrogênio. Basicamente, as estrelas ela têm fonte de energia dessa fusão nuclear de hidrogênio em hélio e, posteriormente, em elementos mais pesados. Carl Sagan sempre fala que nós viemos da estrela, né? Das estrelas, e ele realmente estava certo. Tudo que a gente tem, basicamente, vem lá. Inclusive, o carbono só é fundado dentro de uma estrela e tudo que a gente usa, prata, ouro, tudo de lá também. As estrelas, geralmente, elas variam entre 0,8 massas solares até 100 massas solares. Como o Sol, que é nossa estrela mais próxima, então a gente é a que nós mais estudamos, as estrelas normalmente são bolas de gases muito quentes que emitem a sua radiação para o espaço. Tem as duas propriedades que elas mostram logo a importância delas e o interesse imediato que a gente precisa dar para elas, que é a cor e o brilho das estrelas. A cor de uma estrela é determinada pela temperatura em sua superfície, enquanto o brilho é a quantidade de luz que ela irradia por segundo. Eu sabia que eu tinha esquecido de alguma coisa, eu esqueci de anexar o diagrama HR, que explica tudo isso muito bem, de uma maneira mais prática. Mas é basicamente o diagrama que a gente usa para classificar as estrelas e como elas vão chegar no fim delas, de acordo com o tamanho, de acordo com a luminosidade dela, e de acordo com a velocidade que elas transformam hidrogênio em hélio e, posteriormente, hélio em outros elementos mais densos. Então, já que eu não coloquei as imagens sobre o diagrama, eu vou dar uma pulada aqui. Boa parte da radiação das estrelas nós não conseguimos detectar a olho nu. Então, nós usamos outros equipamentos que podem captar outros tipos de radiação. Uma das coisas mais importantes para o estudo das estrelas é a espectroscopia. Eu também não coloquei esse ponto de espectroscopia, porque se eu colocasse espectroscopia, eu ia acabar em radiação de corpo negro, não ia dar muito certo. Mas, como eu falei, tem tudo no Clube de Astronomia. Vocês vão cansar de me ouvir falando do Clube de Astronomia, mas realmente é impossível. Na aula de quinta vai ter radiação do corpo negro. Olha aí, na aula de quinta já está
Perfeito. Então, no lugar de falar do brilho, para radiação total, visível ou invisível, nós vamos falar da luminosidade da estrela. A luminosidade de uma estrela é a potência que ela é capaz de gerar em seu interior e, em geral, das reações nucleares de fusão. Ao contrário de reatores de fusão nuclear, né? Como o de Angra dos Reis, que, tipo, ele faz exatamente o movimento contrário de uma estrela. Eu vou passar aqui para explicar que as estrelas, obviamente, eu acredito que vocês tenham uma ideia disso, que as estrelas vêm da poeira interestelar, junto com os gases, até a formação das estrelas. Vou chegar em evolução estelar e vocês vão entender isso um pouquinho melhor. Mas, para entender a questão da divisão em evolução estelar, a gente tem que entender que as estrelas, elas vivem mais ou menos nesse padrão de equilíbrio estático, onde eu tenho a pressão interna do gás querendo sair a todo custo e a autogravidade querendo entrar a todo custo. Então, é algo querendo sair, algo querendo entrar, e é assim que eu causo o equilíbrio estático. O Sol, ele não se expande nem se contrai, ou seja, ele está em equilíbrio. Essa imagem que eu vou passar agora, eu vou mostrar para vocês, é uma das imagens mais conhecidas de todas, quando a gente vai falar sobre estrelas, que é realmente as imagens que definem os pontos de evolução estelar. Eu vou passar todas as minhas anotações sobre isso, que foram 5 páginas, mas pronto. Chegamos à parte mais interessante da astronomia, quando você quer entender o que está realmente acontecendo. Nós temos as nuvens de formações de estrelas. Isso aqui é definido pelas massas. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que está escrito, mas eu vou lendo para vocês. A poeira estelar moléculas vão se encontrando e isso vai aquecendo e tem um impacto, então vão contraindo, até formar a protoestrela. Eu realmente vou ser bem prática agora, porque falta pouco tempo, já são 7h45 e eu estou falando há muito tempo. Todas as estrelas antes são protoestrelas. Algumas estrelas, elas já saem de protoestrelas para anãs, porque elas não têm massa suficiente para aquecerem para outras coisas. Então, eu tenho estrelas com protoestrelas com 0,08 massas solares, que é o mínimo considerado estrelas. Elas se transformam em anãs marrons. Há protoestrelas com 0,4 até 0,4 massas solares, elas se transformam em anãs vermelhas e terminam sua vida assim. E as estrelas da sequência principal do diagrama HR, eu espero que vocês deem uma pesquisada depois disso, que são a maior quantidade de estrelas estão tem essas características, que são as características das estrelas da sequência principal, elas têm 0,4 a 8 massas solares. Passando por um tempo desse equilíbrio hidrostático, elas conseguem crescerem e o hélio dela, o combustível dela vai acabando, o hidrogênio dela vai acabando, vai se transformando tudo em hélio, e hélio se transformando em outros elementos, e elas vão crescendo, e o núcleo delas vão crescendo, e vai ficando, a superfície vai ficando mais condensada, mais estreita, então eu tenho uma expansão, elas se transformam em estrelas gigantes. Depois, é meio bruto esses procedimentos, mas depois elas se transformam em supergigantes vermelhas e nebulosas planetárias. Nebulosas planetárias é basicamente quando acaba o combustível e elas liberam tudo o resto que tem, porque elas acabam trabalhando com a força gravitacional, e fica essa poeira ao redor, e no centro da nebulosa a gente tem certo. A questão final, que é a anã branca. As estrelas da sequência principal, que são de 8 a 25 massas solares, elas também se transformam em estrelas gigantes, mas no lugar de supergigantes vermelhas, elas se transformam apenas em supergigantes, passam pela fase de supernovas, e com essas massas, elas se transformam em estrelas de nêutrons, que são o quê? Estrelas onde o combustível delas acabam, elas se contraem muito rápido, os prótons acabam se colidindo com os elétrons e, só ficam os nêutrons formados, muitos nêutrons. E é uma coisa extremamente pequena,
onde eu tenho estrelas de nêutrons do tamanho da Terra, porém são coisas extremamente densas. Extremamente densas. Imagina uma coisa densa, estrela de nêutron. Eu tenho uma analogia que é sobre uma colher de estrela de nêutron ser mais pesada do que, acredito que é, algumas vezes o Sol, algumas vezes a Terra. É realmente algo muito, 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 muito denso. Para finalizar, eu não vou falar sobre galáxias, porque eu sei que eu me alonguei muito. Eu tenho umas estrelas da sequência principal, que são com mais de 25 massas solares. Elas se transformam em supergigantes diretamente, elas não passam pela fase de estrelas gigantes, porque é algo muito bruto, muito violento, a evolução delas, então isso é uma coisa que acontece muito rápido, elas se transformam em supernovas, e no final elas se transformam nos objetos mais densos que temos no universo, que são os buracos negros. Só para finalizar, só para deixar essa questão bem clara, quanto maior a massa da estrela, mais rápido esses eventos acontecem, mais rápido essa linha acontece. Então, essas estrelas que têm as massas menores, principalmente as que quase não chegam ali na sequência principal, ou as que se transformam em anãs brancas, elas demoram muito tempo para isso acontecer. Então, são pouquíssimas que a gente observa, tipo, as que aconteceram, que tiveram foram formadas no início do universo, na época ali do Big Bang, é ainda difícil de você achar uma ou outra, porque realmente demoram bilhões de anos. Enquanto a questão das estrelas na sequência principal com massas gigantescas para se transformar em estrela de nêutron em buraco negro é uma coisa muito rápida, em comparação com o tempo astronômico, e muito violento. Então, e supernovas também é uma coisa que a gente adora observar, a gente tá doido para que uma exploda aqui perto, para a gente poder observar a agulha no chão de noite, porque é um brilho gigantesco. Eu iria falar sobre galáxias para vocês, mas o tempo já deu. Mas, novamente, tem o colóquio lá no canal do Clube de Astronomia, que, inclusive, comigo, sobre as galáxias, colisões de galáxias, e eu falo até sobre quasares, que pediram para eu falar, e eu coloquei aqui classificação de Hubble, de uma maneira bem explicada, e os quasares, mas eu vou deixar para outra apresentação. Quando vocês tiverem quem tiver mais interessado, vai acompanhando aí o Clube de Astronomia, para descobrir um pouco mais sobre astronomia. E é isso. Deixa eu voltar aqui para vocês. Perfeito. Muito, muito obrigado, Michele, de verdade, pela apresentação. E vamos às perguntas, né? Deixa eu ver aqui de onde começa. Subir. Tá, eu acho que para cima não tem nenhuma. Vamos andando aí, certo, gente? Alguém... Tiago colocou uma pergunta, acho que foi quando tu falou de estrelas. Ele perguntou o que seria autogravitante. Elas se sustentam com a própria gravidade delas, né? Tipo, a gente sustenta com a gravidade do Sol, mas as estrelas não têm necessidade de outro objeto para isso. Elas se sustentam com a própria gravidade. Não sei se era sobre as estrelas especificamente, Tiago, mas está respondido aí. Obrigado, Michele. Nada. Mas, assim, em geral, um objeto autogravitante é isso. Eles trabalham com a própria gravidade. Eles não necessitam de outro objeto próximo para se manterem nessa estabilidade deles. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Raila, ela perguntou como é que eu faço para entrar no clube de astronomia? Eu tenho recebido bastantes perguntas nessa no meu privado, no WhatsApp, ultimamente. Então, o Clube de Astronomia é um projeto de extensão que, por enquanto, ele está suspenso. Por que ele está suspenso? Porque o pessoal que já está dentro do clube está participando de um projeto interno que a gente tem até o final do ano para entregar, que é o observatório, finalmente, o observatório da UFPB. Então, a gente está focando basicamente nisso. Durante a pandemia, nós não abrimos nenhum edital, mas quando voltar para presencial, a gente vai abrir o edital, e como qualquer outro projeto de extensão, para você entrar, você precisa participar apenas pelo edital. Você vai fazer sua inscrição, dependendo
da escolha dos dois coordenadores, que sou eu e Renan do laboratório. Vocês passam por uma prova ou por alguma avaliação do tipo, e no final do dia mesmo sai a relação de quem entrou e quem não entrou. Mas é bem fácil de participar do clube como membro, e quem não entra pelo edital pode participar das reuniões que são abertas, dos eventos, todos são abertos também, e alguns estudos, que mesmo que sejam do grupo interno, a gente, se você quiser participar e conversar com o pessoal do clube, é tranquilo, a gente também integra. Você só não vai ter ali no seu SIGA registrado que você está no clube e está valendo hora extra. Mas é basicamente isso. A próxima pergunta, Lyson perguntou, eu acho que deve ser sobre a parte de evolução estelar. Qual o estado atual do Sol como estrela? O Sol, ele ainda está como uma estrela na sequência principal, mas o nosso Sol é uma estrela de massa mediana, e não em breve, assim, em breve, em maneira astronômica, em alguns milhões de anos, a gente vai ser transformado numa gigante vermelha, e provavelmente o final da vida do Sol será uma anã branca. Obrigado, Michele. Anderson perguntou, tanto a astronomia quanto a astrofísica vão focar mais na estrutura do universo, enquanto a cosmologia vai focar não só em sua estrutura, mas em seu início e possível final, correto? Ele quis perguntar sobre a diferença entre a astronomia, a astrofísica e a cosmologia. Tá, de certa forma está correto, sim. A astronomia também se preocupa com essas coisas. Tem algumas pessoas que ainda chamam a cosmologia de astrofísica relativística. Eu não sei se o Lucas já escutou isso, mas uma vez eu estava estudando cosmologia e tem uma galera de astrofísica que tem um certo preconceito com uma galera de cosmologia, e só mandou não fala que tu tá estudando cosmologia, não. Fala que tu tá estudando astrofísica relativista, pelo amor de Deus. A gente tá no grupo aqui de astrofísica, ok? Tá bom, perdão. Mas a cosmologia, a astronomia e a astrofísica vão sempre andar juntos por realmente estar estudando as estruturas do universo e tentando achar essas respostas que a gente tanto quer entender. Só dando um exemplo, né? Geralmente, se pegar o Stephen Hawking, né? Ele era astrofísico e cosmólogo. E muito do que você estuda sobre buracos negros tem aplicação na cosmologia. Eu gosto de estudo de buracos negros é da astrofísica. O Tiago perguntou se esse clube, o Clube de Astronomia, tem ligação com a APA. Já teve no passado, mas hoje nós não temos mais ligação com a APA. Mas sempre que tem eventos astronômicos que são maiores, nós somos convidados para participar, a galera da APA sempre está com a gente. Mas ligação oficial nós não temos mais. E a última pergunta, para encerrar, do Lucas Ribeiro. Tem duas perguntas mais acima. Tem uma pergunta aqui deixa eu ver aqui. Lucas Ribeiro, por que a Lua está se distanciando da Terra? Questão de gravidade. Mesmo, tipo, inclusive algumas luas de outros planetas já decaíram dentro dos planetas, né? Mas assim, é uma coisa que imperceptível, coisa muito pequena, mas por conta da gravidade. Tem uma pergunta aqui em cima, eu não tinha visto realmente, a Rafael me mostrou, porque estava sem interrogação. O Gabriel perguntou, eu queria saber se algum desses eventos pode nos afetar negativamente, tipo liberando elementos tóxicos, radiação, por aí. Eu não sei que eventos ele estava querendo falar. Pode especificar os eventos nos comentários? Gabriel, fala aí de que evento você está falando especificamente. Pronto, eu quis dizer sobre supernovas e buraco negro, por exemplo. Assim, nós temos um buraco negro no centro da nossa galáxia, certo? Para nos afetar é algo muito, muito, muito improvável, principalmente nos afetar a humanidade, não. Até a colisão entre duas galáxias que vai acontecer, que é a nossa galáxia e Andrômeda, ainda tem a possibilidade de não acontecer nada com a gente, porque o espaço interestelar é gigantesco.
Então, para acontecer alguma coisa que é afetada de um para o outro, é muito difícil. Agora, sim, as supernovas, a gente pode mudar em questão de, se for fosse uma coisa muito, muito, muito perto, poderia sim atrapalhar com a gente em questão de radiação, mas nós não temos nenhuma possibilidade dessas perto da gente. Perfeito. E agora a última pergunta, para a gente não sair do tempo. A Rafael perguntou, com os novos conhecimentos em áreas da ciência como física de partículas, queria saber se já é feita a relação entre esses fenômenos de mínimas escalas e os objetos celestes imensos que são estudados pela astrofísica. Sim, já são feitas essa ligação, sim. Inclusive, nós temos a área de astropartículas, que está crescendo muito ultimamente, e tem um clube novo. Inclusive, eu conheci através do professor Paulo Sérgio, que o Lucas sabe que é um professor maravilhoso, e que está estudando e trazendo muito material de divulgação científica sobre isso. Então, está tendo muito, 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 muito crescimento nessa área de astropartículas, e tem essa relação, sim, está sendo estudada. Tem no Rio Grande do Norte, sim, uma parte do grupo de astropartículas é de lá, mas, se eu não me engano, tem um também em Minas Gerais, que está crescendo bastante, e um em São Paulo. Eu acho que, não sei se a Rafael perguntou sobre a pessoa, né? Paulo Sérgio, ele é daqui da UFPB, do Rio Grande do Norte. Quem coordena é Farinaldo, que foi aluno de doutorado do Paulo Sérgio. Muito bem, gente. Então, para sermos pontuais, né, no meu aqui falta uma para as 8, então queria aproveitar aí só para fazer as considerações finais, agradecer novamente a Michelle aí pela disposição. Sei que para ela está bastante corrido lá os projetos no laboratório. Obrigado por ter nos ministrado aí excelente aula. A todos pelas suas perguntas, né? A Michelle está lá no grupo dos Feras, então se tiver dúvidas, coloquem lá, chamem ela, quando ela puder, ela vai responder. Tá bom? Valeu, gente, obrigado pela presença de vocês. Lembrando, amanhã e quinta, só 19 horas, certo? Na sexta, a gente começa mais cedo, às 6. Tá bom? Valeu, gente. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, boa noite.